No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1, nós temos: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Agora, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos recordar que a voz é a palavra, e o pecado é que Eva ouviu um estranho. Um estranho significa alguém que não é Deus. Se você ouvir alguém que não é o Deus verdadeiro, você estará em situação de dificuldade, porque você não terá direção. Você não terá revelação, nem compreensão, porque a voz de Deus é a sua palavra. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Portanto, tudo começa na nossa vida espiritual, quando nós ouvimos a voz de Deus. A voz de quem? De Deus. Mas Jesus, em João 10, como bom pastor, ele fala do perigo de nós ouvirmos a voz dos estranhos. Os estranhos estão produzindo um evangelho diferente. A voz dos estranhos está produzindo a divisão. A voz dos estranhos está enganando os que não têm entendimento. A voz dos estranhos estão carregando os meninos, aqueles que não cresceram em Cristo. Estão prendendo. Mas você precisa... O que nós precisamos e a maior necessidade é ouvir a voz do Senhor. Portanto, quando você está ouvindo algo, alguém está ordenando a você algo ou ensinando algo, você deve perguntar: esta voz é de quem? É a minha voz? A minha voz significa os meus pensamentos. A nossa carne fala muito conosco, através da nossa mente. Aquilo que pensamos é a nossa própria voz. Portanto, a primeira pessoa que nós devemos negar, a primeira voz que nós devemos discernir é a nossa própria voz. Se seguirmos a nossa própria voz, isto é, a nossa própria mente, como que nós vamos seguir Jesus? Não há como. Como você vai conhecer a Deus? Não há como. O Espírito fala. Lembra e lê Atos dos Apóstolos. Filipe, quando foi pregar para aquele eunuco, ele ouviu a voz do Espírito. Não foi um homem que falou com ele. Quem convence o homem do pecado? É outro homem? Não. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem ensina todas as coisas? É o homem? Não. Jesus disse: o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas. O problema é o crente crer nisto. Como começou a igreja? Foi quando um homem chegou e falou com a igreja? Não. Foi quando o Espírito veio em forma de língua de fogo e veio para cada um, entrou no Espírito e começou a falar com cada um. Foi por isso que Pedro pôde se levantar e falar,
por meio do Espírito que tinha entrado nele. E o Espírito fez algo tremendo naquele dia. Fez cada um falar a língua do país do outro, para que o outro pudesse entender. Naquele dia, havia em Jerusalém gente de todas as nações, de todas as línguas. E os discípulos puderam falar línguas que eles não tinham aprendido, por meio do Espírito Santo. Portanto, é a voz de Deus. Vocês que são crentes, vocês que creem em Deus, você ouve a voz de Deus ou ouve a voz do homem? Não ouçam a minha voz, ouçam a voz de Deus. Busque entendimento. Crendo, você recebe o Espírito. Deus está com você. Jesus Emanuel é Deus conosco. Você não está mais sozinho. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João diz na primeira carta: a unção que vós recebeste ensinará todas as coisas. Jesus diz em João 10: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. É a voz de Jesus. Eu não sou Jesus. Você não é Jesus. Mas a voz de Jesus pode estar em você por meio do Espírito Santo. É assim que é a revelação. Isso que Deus disse em Deuteronômio. Vou ler de novo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí nós temos no capítulo 28, todas as bênçãos que nós vamos desfrutar porque nós ouvimos a voz de Deus. E temos também no capítulo 28, todas as maldições que nós vamos ter na nossa vida se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus. Portanto, não é razão de querer ou não querer ouvir. Muitas maldições podem estar contigo e tua família por causa da sua resistência em ouvir o homem no lugar de Deus. Se você colocar o homem no lugar de Deus, a voz do homem no lugar de Deus, lê Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Qual é o pecado? O homem quer tomar o lugar do Espírito. A carne quer tomar o lugar de Deus. Vocês vão ficar em dificuldade. E ao invés de bênçãos, aflições. Toda sorte de bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 1. Tudo será convergido nele. Portanto, examine a voz que você está ouvindo. Vá às Escrituras. Temos o livro, mas nós precisamos de quem escreveu o livro. Precisamos do autor dos livros, de ouvir a sua voz. Essa é a voz do bom pastor. Ele nos conhece e ele nos guia a toda a verdade. Fiquem todos na paz e que todos cheguem ao conhecimento da voz de Deus, aprendam a ouvir a voz do Senhor. Esta é a coisa mais importante na nossa vida espiritual. Senão vamos passar a vida inteira ouvindo os homens falarem sobre Deus, pregando, ensinando. Mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus para obedecê-lo, para compreendê-lo e adorá-lo em espírito e em verdade? A todos que creem e que estão em Cristo Jesus, que sejam cheios da glória de Deus. Amém.